Agora vai começar a parte melhor do nosso das mulheres de fé, que é a parte da nossa palavra, da nossa pregação, com a irmã Sol, que está ali pregando a palavra. E que nós possamos receber e sair daqui bem melhores do que nós entramos, em nome de Jesus. Mas, nesse caso, eu prefiro ter mais pertinho. Irmãs, eu confesso, eu estava sentada ali pensando, meu Deus, a gente, só um minuto. Deus é tremendo, tudo que Ele faz é perfeito, muito melhor do que nós imaginamos, do que nós pensamos, a própria palavra dele diz isso, né? Então, o louvor, a dinâmica, né? Todo o proceder daqui, o vídeo que passou no início, né? Tudo tem a ver com essa palavra. E eu louvo a Deus por isso, porque é uma confirmação, né? De que Ele está aqui, amém? De que a presença dele está aqui, porque hoje houver 2 ou 3 reunidos, Ele está, e eu creio, Ele já está aqui se manifestando desde o início, desde a hora que você chegou naquela porta. O tema da minha palavra hoje é uma razão para existir. E aí eu queria começar contando para vocês uma história baseada em fatos reais, tá bom? Essa história aconteceu. Uma senhora de mais ou menos 50 anos, ela foi ministrada por um pastor que eu conheci que nos contou essa história. E essa senhora, ela se casou com um homem muito controlador, sabe aqueles homens rígidos, exigentes, bom, sabe? Eu deve já ter visto alguém falar de algum assim, né? E essa mulher viveu em função desse marido, né? Desde que ela casou, servindo ele, e como eu falei, ele era muito controlador, então isso pesava, né? E trazia muito mais responsabilidade, né, para ela. E ela foi desenvolvendo, né, esse hábito de fazer o que esse homem queria, de depender do aval dele para tudo. E ela foi vivendo essa vida até que, numa fase, né, do casamento, ele adoeceu. Obrigada, irmã, Deus te abençoe, você colhe 1 milhão de vezes mais. E a irmã Angela também, porque pegou um pouquinho, recebe aí, tem bênção para você. E ela, em dado momento, né, do casamento, ele adoeceu, ele teve um monte de AVC seguido, né, e aquilo foi sequelando ele, né, limitando ele, e aquela mulher começou a cuidar, né, agora da saúde dele, da debilidade dele, né, que ele desenvolveu com os AVCs que ele teve. E com 7 anos, depois que ele adoeceu, tendo todos esses AVCs, ele faleceu. Ele veio a falecer. E esse pastor que contou essa história, ele começou a atender essa senhora porque ela começou a ter problemas, né, emocionais. A família procurou ele é um pastor que cuidava dessa área de restauração emocional. Daí ele foi chamado para ajudar essa senhora e ela foi passada por vários médicos porque ela foi regredindo, ela foi adoecendo aos poucos, ela foi parando. Aos poucos ela foi parando de se relacionar, de sair. Ela já não fazia isso, né? Porque ela vivia cuidando do marido. Mas ela parou de conversar, ela começou a parar de ter fome, e ela foi parando, até que ela precisou ser internada. E nesse tempo, esse pastor acompanhou ela, e os médicos, depois que ela internou, diziam que ela estava sem energia, o sistema dela, as células dela, elas estavam recebendo informação do sistema de que ela não tem mais razão para viver. E aí esse pastor foi no hospital atender ela de novo, conversar com ela, e depois de conversar muito com ela, ele procurou os familiares e falou que, como ela era uma serva, uma mulher de Deus, ele entendia que era necessário liberar ela, porque ela realmente não queria mais viver. O diagnóstico dos médicos era verdade, ela não tinha mais uma razão para existir. Por quê? Porque todo o treinamento, desde que ela casou, e as pessoas mais antigas casavam muito cedo, né? Então, a maior parte da vida dela, ela viveu em prol daquele marido. E quando ele morreu, ela perdeu o sentido, ela perdeu a razão de existir. E essa história mostra para nós o quanto que é importante se ter uma razão
razão para existir, se tem um propósito para viver. Enquanto nós temos algo para lutar, enquanto nós temos filho, enquanto nós temos trabalho, enquanto nós temos missão de igreja, isso nos motiva. Inclusive, você já deve ter passado por alguma situação difícil na sua vida em que você esmoreceu, mas alguma coisa te fez levantar. Ou foi o filho pedindo comidinha, ou foi o marido, ou foi alguém que você ama da igreja, um amigo, um vizinho. Você já deve ter experimentado dessa sensação de que, eu não aguento mais, eu vou desfalecer. E aí alguém ou alguma coisa te tirou daquele lugar porque você sentiu, não, fulano precisa de mim, alguém precisa de mim, então eu preciso levantar. Deu para ver, deu para registrar. Meu desafio para nós, você é única, você é especial. Por quê? É porque você é bonita, e sim, a sua beleza tem a ver com a vontade de Deus, tá bom? Nós somos lindas, porque o nosso Pai nos fez assim, mas tem a ver com esse jeitinho, com esse toque especial que Deus deu para cada uma de nós. Esse vídeo fala sobre que é tão difícil, né, nesse mundo que a gente vive, a cultura de hoje tenta desmontar toda essa ideia que Deus estabeleceu ao nos criar, toda a beleza, toda a delicadeza que Deus colocou na nossa criação. Satanás, as trevas, esse mundo tenta desmontar, dizendo que isso é pejorativo, que é uma forma de diminuir as mulheres. Vamos ver um pouquinho sobre a nossa criação, sobre como nós somos feitas? Gênesis 2:18. Gênesis 2, versículo 18 e depois versículos 21 e 23. Gênesis é o livro que nós estamos estudando na EBD. Quem frequenta a EBD? Estamos aprendendo bastante, né? Nós não chegamos ainda nessa parte, não. Mas nós vamos chegar lá. Gênesis 2, versículos 18 e 21 a 23. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Então, lá no versículo 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma costela e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando a cara de Adão. Aquela cara de bobo, babão, não tem? Eu acho linda essa cena. E eu acredito que isso é um anseio, né, de nós mulheres. Desde novas, né, nós somos treinadas e criadas para casar, para constituir família. E eu acho que o sonho, pelo menos, vou falar de novo por mim, né? O meu sonho era ver esse brilhinho no olho de um homem, sabe? Quando me disse e falasse, uau, esse é o osso dos meus ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu acho linda essa cena, acho muito romântica, inclusive. Então, pensando na criação da mulher, nós podemos perceber que o início dela é diferente do homem, né? Foi tirado uma costela do homem, um pedacinho do homem. O homem foi criado no barro, a gente já sabe essa história. Mas eu pergunto, era necessário? Vocês acham que era necessário Deus tirar um pedacinho, um ossinho do homem para fazer a mulher? Acha que Deus precisava fazer isso? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que precisava, levanta a mão. Vocês acham que precisava? É bom pensar diferente, porque é assim que a gente vai tirando as dúvidas, não é? Então, porque lembra que Deus é soberano, Ele pode criar o que Ele quiser a partir do nada. Porque Ele tem poder para isso, Ele não precisa de um pedacinho de nada. Mas era necessário porque Ele tinha um propósito. Na verdade, Deus criou assim de propósito e para um propósito. Né? Não foi aleatório, não foi assim, não estou fazendo nada, deixa eu tirar um
um pedacinho, acho que deixa eu inventar como que eu vou criar uma mulher, eu vou tirar um pedacinho do homem. Não foi assim, Deus calculou, Deus pensou nesses detalhes. E aí, quando eu falo que ele fez de propósito porque, como eu acabei de dizer, ele é Deus, ele é soberano, ele pode fazer. De novo, falando da ideia, né, dessa cultura mundana, né, que tenta mudar a nossa mentalidade, a mentalidade que Deus colocou em nós, de que ele fez a gente com esses detalhes, porque tinha um plano, um propósito. Eu já ouvi dizer, já ouvi comentários, né, entre mulheres dizendo que é uma ideia muito machista, porque falar que tira um pedaço do homem faz a gente parecer que a gente depende deles, e eu não gosto dessa ideia, porque eu sou independente, eu não dependo de homem nenhum, e na verdade a gente depende o tempo inteiro de todos, mas essa dependência do homem foi Deus quem colocou em nós. Foi Deus que nos criou assim para esse propósito mesmo. Então, por que Deus fez isso? Só porque Ele pode. Olha o que Romanos 9, 20 a 21 fala. Quando você ouvir, porque você não reclama da criação de Deus, amém? Você é uma mulher de Deus e você não está nesse grupo. Mas existem mulheres que acham que Deus errou, acham que, tipo assim, poxa, por que ele não fez então a mulher, e da mulher tirou um pedaço dela e fez o homem? Porque nós somos muito melhores e mais inteligentes, e eu já ouvi tantas dessas coisas. E aí Romanos fala pra gente, Paulo fala em Romanos uma coisa muito interessante, olha a resposta para esse questionamento. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso de uso especial e outro para o uso comum? E aqui ele está falando, na verdade, daquela ideia de que, poxa, a Pauletiane ficou com a dinâmica. E eu só vou botar um copinho de água aqui, né, velhinha? Ninguém me chamou para estar dinâmica, eu só não dei um copinho de água. Já ouviu esse questionamento? De que uma pessoa ocupa um vaso, é muito usado, é usado de um jeito mais lisonjeiro, né? E eu sou o vaso usado só para dar um enfeitezinho aqui, nada de demais. Então, é disso que Paulo está falando. Mas para nós, trazendo para essa ideia que eu estou falando, de que existe uma mentalidade mundana tentando corromper, tentando disseminar, né, essa mentira no meio de nós, de que nós somos inferiores porque somos um pedacinho, nós somos menores, nós somos dependentes e precisamos do empoderamento, né? Porque a mulher faz o que o homem faz, e faz até melhor. Você já deve ter ouvido isso em alguma situação. Então, Deus nos fez de propósito, porque Ele é Deus, Ele pode, Ele escolheu como nos criar. Mas Ele fez com propósito, porque Deus não faz as coisas aleatoriamente, Ele não faz de qualquer jeito. Ele tem um plano, está tudo conectado, tudo ligado. Deus não é como a gente, ou melhor, como eu. Eu estava falando com a Daya agora há pouco, que eu perco o fio da meada. Porque meus filhos que são desencapados, gente. E aí, dependendo da situação, esse trem não. E aí eu esqueço. Mas Deus não. Deus é perfeito. Ele sabe exatamente de todas as coisas que aconteceram, que vão acontecer. Nada na criação surpreende o nosso Deus. Nada. Nada do que você faz espanta Deus e fala, ai, eu não esperava que a fulana fizesse isso. Não, Deus sabe de todas as coisas. Então Ele nos fez com um propósito. Deus idealizou a mulher, ou seja, nós. Ele sonhou com a gente em conexão com o outro ser. Por isso que Ele tira da costela de Adão e nos faz. Porque Ele queria já nos criar com essa conexão, com essa ligação. Esse era o plano de Deus. Tanto que Ele disse, não é bom que o homem fique? Vou fazer alguém que o ajude e o complete. Então Deus nos fez para ajudar e completar alguém. Nesse caso, não necessariamente só o homem,
porque eu não estou falando de marido aqui, tá bom? Eu estou falando de que nós nascemos com habilidades para preencher. Você é o pedacinho que falta em alguém. E aí entra a dinâmica da nossa irmã. Por quê? Porque hoje você foi usada, você deixou a sua boca funcionar para abençoar outra mulher. Muitas vezes, na nossa trajetória, quando a gente não era tão crente, quando a gente não era tão cheio de Deus, porque nós somos cheios de Deus, amém? Você é cheia de Deus, você é cheia do Espírito Santo. Mas nós já crescemos até aqui. Mas quanto tempo, né, nós vivemos às vezes falando mal de outra irmã, denigrindo, diminuindo, exaltando o defeito, ou, não vou chamar de defeito, a debilidade, né, do outro, porque todos nós temos debilidades, nós temos qualidades, mas também temos as debilidades, e nós crescemos e aprendemos, mas quantas vezes nós usamos a nossa boca para fazer isso? E hoje, né, com a dinâmica, nós aprendemos o quê? A boca, ela tem poder. Então, use sua boca para abençoar, porque foi para isso que Deus nos criou, para ajudar o outro, para completar o outro, para auxiliar o outro. E o outro é todo ser que Deus coloca na sua vida diante de você. É o vizinho, é a vizinha, é a criança. Eu estava conversando com uma irmã essa semana. Se o fiozinho não desconectou aqui, foi essa semana. E aí ela estava falando, né, de uma experiência que ela está tendo com algumas crianças que têm procurado ela. E ela falou assim que do nada, né, essas crianças chegam perto dela e começam a desabafar. Começam a contar suas dores, começam a chorar. E ela falou assim, só às vezes eu não sei o que fazer. E eu falei para ela, então, você é mãe, mas não porque você é mãe de filho biológico, porque você é mulher. Toda mulher tem habilidades, tem maternidade implantada nela. Quem colocou? Deus. Você foi feita para gerar vida. Se você não gerar biologicamente, por escolha ou porque o seu físico não está respondendo àquilo que Deus criou, então cuide dos filhos espirituais. E foi isso que eu falei para ela. Deus está te dando filhos espirituais. Derrama vida, derrama amor dessas crianças, porque elas estão querendo beber de maternidade. Então você tem essas habilidades dadas por Deus e é para isso que nós nascemos. Nós fomos criadas com habilidades, como eu falei, únicas, que foi o que o vídeo falou. Essas qualidades únicas de acolher, de preencher, de mudar o ambiente. Irmãs, eu também acredito que você já viveu a experiência de chegar num lugar e ver aquele lugar pegando fogo, ver aquela turbulência acontecendo, e você, com a sua boca, com a sua presença, às vezes você não precisou falar nada, você só chegou no ambiente e a sua intercessão, o fato de você ser cheia do Espírito Santo atraiu a presença para aquele lugar e o mal cessou, o mal teve que ir embora. E se você não viveu isso, você pode viver, porque como eu estou te dizendo, você é cheia dessas habilidades, você tem essa característica dada por Deus de mudar o ambiente, de gerar vida, de inspirar pessoas. Então essa luta desenfreada em fazer o que o homem faz, porque eu posso prover, eu posso cuidar, e aí gera essa confusão que está se criando, né? Onde eu não sou mãe, eu sou pai. Já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Né? Algumas mulheres dizendo, eu não sou mãe, eu sou pai. E sim, eu também precisei, por uma fase da minha vida, criar meus filhos sozinha. Quem me conhece de perto sabe que o pai dos meus filhos foi embora e me deixou com eles numa fase muito difícil da adolescência. Então, os meus filhos tiveram muitas demandas e eu precisei cuidar deles sozinha. Mas eu não fui pai, irmãs. Nunca fui pai. Porque eu não tenho ferramenta de homem. Eu sou menina, eu sou mulher. Eu só consigo ser mãe. Mas eles foram paternizados e são até hoje pelo Pai do céu. E esse Pai envia homens de Deus para paternizar os nossos filhos. Então, se eu estou falando aqui para alguma mulher que de repente passa por isso, cria filho sozinho, registra, você não é pai, você é mãe.
Mas Deus envia pais espirituais, homens, pastores, gente, até professor, eu já vi ser usado para paternizar, sem ser crente. Sem ser crente, derramou amor de pai na vida de aluno. Por quê? Porque Deus mandou. Então, Deus cuida dos nossos filhos. Ele é o supremo pai, amém? Nossa beleza, nossa feminilidade, essa doçura que você tem. Olha para sua irmã aí, do lado, olha para sua irmãzinha. Olha uma para outra. Fala assim, essa doçura que você tem, essa mansidão ao falar, sua sensualidade. Fala para a irmã aí. Fala aí, minha irmã. Sua sensualidade. Sua fragilidade. Sua meiguice. Todas essas dádivas foram dadas por Deus para um propósito. Amém? As pequenininhas, as solteiras, ficaram meio assim com a sensualidade. Mas vocês têm sensualidade. Existe um tempo certo para ela ser usada. Você que já é casada, já chegou o seu tempo, irmã. Deixa Deus te usar, varão. Sua sensualidade foi dada por Deus. Foi Deus que colocou isso aí, gente. Então, solta os cabelos e deixa fluir. E é a pessoa certa que sabe, né, a sua sensualidade. Sim, claro, isso aí. Amém? Tudo que tem em você foi Deus que colocou. Não tem nada do capeta aí. Nada. Agora, tudo que não provém do Espírito, lá na Bíblia está lá, no relato. Está lá. Então, tudo aquilo lá você joga fora, porque aquilo lá sempre está. Mentira, blasfêmia e todas aquelas coisas feias. Então, alguns desses atributos que Deus nos deu, como eu falei antes, são para trazer equilíbrio à vida, são para destruir os planos de Satanás, são para estabelecer o reino de Deus na terra, são para cumprir a vontade de Deus e glorificar o seu nome. Essa é a nossa missão, esse é o propósito para nós existirmos. Todas as ferramentas que Deus te deu são para ser usadas nisso. Mas só como que a minha sensualidade vai trazer equilíbrio para a vida? Minha irmã, quando o seu marido está bravo, quando ele está estressado, sua sensualidade traz equilíbrio para a vida, não traz, irmã? Traz. Se não está trazendo, você vigia, irmã. Você vigia. Ah, mulher Galileia. Traz, irmãs, todas essas ferramentas, a doçura, a mansidão. A irmã falou que está sendo trabalhada em Deus. Eu glorifico a Deus pela sua vida, minha irmã. Você é um exemplo. Eu louvo a Deus porque se expor é o primeiro passo. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. Tá bom? Mas eu quero falar de uma mulher que ela entendia a missão dela, ela entendia a razão de existir dela. Um exemplo para nós de mulher com propósito, mulher que sabe para que veio. Quem falou? Esther. Ah, Esther, eu lembrei da Estherzinha. Glória a Deus, Esther, uma rainha com propósito. E aí você já conhece a história de Esther, amém? Irmã, você não conhece, vai ler a Bíblia. Você vigia. O tempo não dá para a gente contar detalhes, mas vamos falar do principal. Esther era órfã, né? A história já começa a relatar, né, que ela era órfã, ela perdeu os pais, e aí ela foi adotada pelo primo dela, Mardoqueu, na versão que eu estou lendo. Tem outra versão que fala Mordecai, eu nem gosto porque eu me perco os neurônios, enfim. Então eu vou chamar de Mardoqueu, tá bom? E ela foi adotada por esse primo. E aí outro relato, né? Principais acontecimentos. Ela era órfã, ela foi adotada por esse primo, foi criada por ele. Esther foi levada para o palácio para ser a possível rainha, no lugar da rainha Vasti. Na história, né? Conta que ela obedeceu todas as direções que o primo deu. O primo falou, você vai para lá, você não fala a sua origem, não. Quietinha. Né? Chega, Esther, linda, bela, fina, não diz qual é a sua origem, porque Esther
era hebraica, ela era judia, né? Ela achou graça aos olhos dos cuidadores lá, dos eunucos, né? Eles ficaram admirados com a beleza dela. E viram, na verdade, a Bíblia fala de beleza, mas eu não conjecturo que era só física. Eu acho que era essa graça mesmo, que eu estou falando que Deus colocou na sua vida, que você chega num lugar, impacta, muda, transforma, atrai, é por isso. E essa atração é para isso, é para o propósito de Deus. E aí, quando ela passa lá pelos eunucos, eles, né, começam a ajudar ela, eles dão direções para ela, olha, você vai, e aí você faz assim, 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 porque a intenção deles era que ela vencesse o concurso. E ela venceu, ela foi escolhida, ela foi coroada rainha, aliás. E o interessante é que fala que quando o rei bateu o olho nela, ele falou, essa não precisa de mais ninguém. Ela fechou de tão impressionante que era a graça maravilhosa que tinha sobre a vida de Esther. Então eu contei que ela passou por várias situações e ela sempre obedeceu. Eu imagino, irmãs, que Esther sofreu muito, porque só quem é órfão, e eu não sou, mas eu conheço, já lidei, já cuidei de algumas pessoas que são, a dor é muito grande, né? Ainda mais quando se perde o pai, a mãe pequenininho. No caso dela, ela perdeu os dois. Então eu imagino que a trajetória dela não tenha sido fácil. Depois ela muda, né? Ela tem que morar com o primo, é criada pelo primo, depois ela precisa ir, é levada, né, para outro, sai do lugar que ela morava, que era em Jerusalém, tem que ir para outro lugar, chega lá, tem que mudar de nome. Então, ou seja, ela começa a viver uma outra cultura. Não é simples assim, como a história relata, como se fosse tudo só maravilhas, né? A história dela foi difícil, mas ela decidiu obedecer, porque ela sabia do propósito que ela existia. Ela, Esther, tinha uma razão para existir. E isso é mostrado. Mas aí ela se torna rainha. E aí tá tudo certo, né? Agora ela é rainha, pompa toda, tudo se resolveu. Agora ela é rica, tem poder, tem roupa, tem glamour, tem tudo aquilo que as rainhas tinham naquela época. Então está resolvida a vida de Esther. Está resolvida, irmãs? Só que não, você sabe que não, né? Todas as ferramentas, amadas, que Deus dá a nós, dinheiro, casa, carro, beleza, e eu não estou falando de beleza física, porque a sua beleza é para o seu marido, amém? Mas eu estou falando dessa graça maravilhosa que nós temos, que Deus coloca em nós. Você chega no ambiente, as pessoas te reconhecem e falam, nossa, aquela menina ali é diferente, né? Ela tem uma coisa que eu olho para ela, e aí você agrada, você é bem recebida. Então, tudo isso, toda influência que você pode ter ou venha a ter, é ferramenta para o reino. Esther podia pensar assim, agora chegou a minha vez, sofri até aqui, agora eu sou rainha, vou usufruir disso, vou ser feliz e tá bom. E para que ter preocupação com mais alguém? Tá tudo certo, agora chegou a minha vez de brilhar. Mas ela não pensou assim. Ela, na verdade, ficou ali na brecha da vontade de Deus. Você já sabe da história, quando acontece aquela perseguição, né, de Amã contra os judeus, e Mardoqueu, que era o primo dela, manda um recado para ela no palácio de que, olha, estão armando matar o nosso povo e você poderia nos ajudar porque você é rainha, fala com o rei aí. E aí você sabe da história que ela manda um recado para ele dizendo que, olha, eu acho que não vai dar, porque tem uns 30 dias aí que o rei me chama lá e eu só posso ir lá quando ele me chama, eu não posso entrar lá. Se eu for lá assim, sem ser convidada, eu vou morrer. Então, nesse momento, eu só imagino, pensando com a minha alma, com a minha limitação humana, gente, que nós passamos por situações difíceis, de repente, você se vê numa vida tão boa, sabe, você está tão feliz, que a gente esquece. Dá uma esquecidinha de leve, assim, porque eu existo. Qual é a razão, qual é a minha missão, qual é o meu propósito? E se eu não vigiar, eu vou me deleitar nessas coisas e vou parar de cumprir a missão. Isso é normal, a gente é ser humano.
na nossa cultura, principalmente, nós somos treinados a gostar só de prazer. A gente não gosta de dor, a gente não gosta de sofrimento. Tanto que a dificuldade, né, que a maioria, né, das pessoas tem para emagrecer, para fazer exercício, e eu sou uma delas. Então, essa tendência é por causa disso, é porque a gente não gosta de sofrer, a gente gosta de coisa boa. A gente gosta de relaxar, a gente gosta de descansar, né? Trabalhar. Quem gosta de trabalhar? Então, nós temos que desenvolver, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha em nosso favor e Ele é o nosso modelo. Né? Jesus trabalhou em nosso favor, então nós temos sim que amar, gostar de trabalhar, mas não é para essa linha que eu quero ir. Voltando para a história de Esther. Então, Mardoqueu manda um recado de volta para ela, falando assim, se você ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes vão morrer. E aqui eu quero dizer para vocês, eu já ouvi algumas vezes pregações, né, de alguns pastores e ministros da palavra, dizendo assim, Edna, Deus mandou você fazer isso. E se você não fizer, vai ficar sem fazer, você vai deixar a obra de Deus defasada. Então você precisa fazer. Mas a verdade é que se a Edna não fizer, Deus vai arrumar outra pessoa para fazer. E se não tiver ninguém para fazer, Ele mesmo faz, porque Ele é soberano. Lembra? Ele é poderoso, Ele pode fazer. Na verdade, Deus nos incute nos planos dEle para nos dar a oportunidade, para nos fazer crescer, para dar a oportunidade a gente de ser abençoado. Então, você só serve na obra de Deus porque Deus está te dando essa oportunidade. Ele poderia vir aqui pregar. Ele poderia vir aqui ou mandar os anjos dele, que são muito melhores do que nós. Muito melhores do que nós. Eles podiam descer aqui e fazer toda essa obra. Mas por que eu e você estamos sendo chamados para fazer? Para termos a oportunidade. Quando trabalhamos no reino de Deus, nós crescemos, somos abençoados e começamos a plantar, a fazer as riquezas lá no céu, porque é para lá que nós vamos, amém? Então, se você não fizer a obra de Deus, o problema é que tem consequência para você. Você deixa de ser abençoado. Se Esther não faz o que tinha que ser feito, ela e os familiares dela, a família dela, morreriam. Então, há um preço se você não fizer. E é porque Deus é ruim? Não, é porque o diabo é mau. É ele que é ruim. E quando ele vê você dando para trás, não querendo cumprir a sua missão, esse é o plano dele. E o plano dele só progride, porque se Esther não toma postura, o plano de Satanás poderia se concretizar. Então, Mordecai diz uma frase muito linda para Esther. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha. Quem sabe, irmãs, não foi para uma situação como essa aí que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós não fomos chamados por Deus. Quem sabe você não está plantado nessa questão política, religiosa, né? E isso, imagina uma pessoa crescendo nesse ambiente, sendo mulher, o quanto que não gerava de dor, o quanto que isso não feria a alma dela. Então, a mulher samaritana já colecionava 5 maridos e já estava no 6º. Só que o 6º nem era casado com ela, porque agora ela já estava se relacionando com qualquer um, sem assumir compromisso, porque a sede dela era tão grande que ela não estava mais escolhendo. Qualquer um que viesse, desse para ela algo que saciava momentaneamente aquela sede, ela aceitava. E aqui cabe, né, para nós a importância de nós estarmos bebendo de Deus, relacionando com o nosso Deus, para matar essa sede que nós temos, irmãs. Nós somos sedentas, sim. Nós somos sedentas de amor, como eu falei, nós somos sedentas de relacionamento, nós queremos ter filhos, nós queremos casar, nós queremos apaixonar. Isso é natural de nós somos criadas para isso. Mas, enquanto isso não acontece, ou enquanto o seu casamento não flui 100% na vontade de Deus,
beba de Deus, e mesmo que você seja feliz, mesmo que você seja como Esther, que sabe o seu propósito, que esteja tudo bem, sempre temos que ir até Deus e beber dele, porque ele é a fonte inesgotável. Foi isso que ele falou para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. E aí, quando Jesus fala para ela isso, e ela fala, então, me dá dessa água, porque eu venho nesse poço, todo dia eu estou cansada, e aí se você me der dessa água, eu não vou ter sede mais, eu não vou precisar vir. Gente, a mulher samaritana carregava peso, ela fazia serviço de homem, sabe, ela fazia, ouvi uma pregação de um pastor que falava que a mulher samaritana ia no horário que as outras mulheres não iam, porque como ela tinha umas condutas, né? Ela não era bem vista nem pelo povo dela. Então ela precisava ir num horário à parte. E esse horário era mais quente, mais cansativo. E elas, como era muito longe o poço, não dava para levar um baldinho, um copinho, sabe? E depois vir pegar outro, porque era muito distante. Então elas tinham que levar o máximo de água que aguentasse, não botava aquele trem pesado nas costas. Imagina o peso, o fardo que era a vida dessa mulher. Então Jesus encontra ela por acaso? Não, de propósito. Quando a Bíblia diz que ele teve que passar por Samaria, você sabia que não era o caminho mais curto? De onde Jesus vinha até onde ele ia, Samaria não era nem caminho. Tinha outro caminho mais curto. Mas o nosso Deus, ele para a agenda dele, ele muda os planos que tiver que mudar para te encontrar, para me encontrar. Porque ele nos ama, ele nos fez com essa sede. O objetivo dele é que nós acessássemos ele mais, que nós buscássemos ele mais para preencher esse vazio. Mas em algum momento do percurso da nossa vida, assim como a samaritana, a gente pode ter se perdido ou se perder. Porque, sabe, tira o olho dele e começa a olhar para alguma coisa que talvez queremos muito. E aí esse vazio existencial, essa sede por ser amada, por ser aceita, começa a crescer. E aí Jesus precisa parar, ele precisa mudar a rota de novo para passar por Samaria e encontrar a gente lá, carregando de novo um vaso pesado, cheio de água, para nos lembrar. Quando ela fala assim, Senhor, então me dá dessa água, porque assim eu não preciso voltar aqui mais. O que Jesus diz para ela? Quem sabe me dizer? Vai, chama teu esposo. Vai lá, chama seu marido para vir beber com você. E aí qual é a resposta dela? Só a velhinha que lê a Bíblia nessa igreja? Exatamente. Quando ele pede para chamar o marido, ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E ele diz, é verdade. Agora você falou a verdade. Você não tem marido. E aí, a ideia aqui não é levantar a adúltera que ela era. Não é disso. Na verdade, o texto nem está querendo ressaltar isso. O texto está querendo dizer que marido fala de tudo, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa que você e eu colocamos no lugar de Deus para depender, para confiar. Sabe, aquela frase assim, eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou me realizar quando eu for mãe. Aí eu vou ser feliz. Ou então eu só vou ser feliz quando eu terminar minha faculdade. Aí eu vou poder servir. Quando eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que. E é nessa hora que a gente se perde. E os maridos vão chegando. Às vezes são 5, 6, tem gente que tem 10, tem gente que coleciona muito. Eu vou falar por mim. Mais uma vez, eu me identifico muito com a história da mulher samaritana. Porque meus temperamentos são todos voltados para pessoas, para relacionamento. Eu gosto de gente, estou apaixonada por gente, eu gosto de gente, eu gosto de abraçar.
convive comigo mais de perto sabe disso. Eu gosto de estar junto, né, Márcia? Eu vi o Marcão com uma galinha. Vou matar a galinha para fazer galinha. Gente, eu gosto. Então, para mim, que tenho essa sede, que sou voltada para relacionamentos, para pessoas, a minha sede é maior ainda. Eu acredito que é a mesma sede da mulher samaritana. Então, houve um tempo da minha vida em que eu desenvolvi o padrão de ser boazinha e dizer sim para tudo. Por quê? Quando eu dizia sim, eu te mantia. Você me pedia, eu falava sim. Você pode? Sim. Você me dá? Sim. E isso foi me adoecendo, porque eu ia mantendo pessoas. Na verdade, eu me tornei uma manipuladora de pessoas. Porque eu tratava bem, eu acolhia, eu fazia o que as pessoas queriam e eu ia mantendo os relacionamentos. Mas esses relacionamentos se tornam tóxicos. Quando não é no início, com o tempo vai ficar doentio. E isso, gente, faz a gente se perder do propósito, faz a gente se perder do caminho, faz a gente perder a razão para existir, porque chegou uma hora que eu não conseguia mais sustentar esses relacionamentos. Eu não dava conta mais, eu não tinha mais como agradar tanta gente, porque no fim eu fiz uma igreja, eu juntei um bom tanto de discípulos que só queriam, e eu não dava conta mais de suprir essas pessoas, eu não dava conta mais de alimentar e de dizer tudo aquilo e fazer tudo aquilo que eu fazia. E eu comecei a me sentir sobrecarregada como mulher samaritana, eu comecei a me sentir pesada, eu comecei a sofrer. E eu me lembro até hoje, o primeiro não que eu disse. Quando eu aprendi, quando eu comecei a viver essa verdade, eu me lembro do primeiro não que eu disse para uma pessoa. E sabe o que ela disse? Só você não é mais a mesma pessoa. Você mudou. Você não é assim, amiga. Dura. Falando não desse jeito. Gente, foi libertador essa frase para mim. Foi como se ela tivesse falado, uau, caraca, nossa, como você mudou, você tá top, adorei ver isso de você. Foi exatamente isso que eu ouvi. Ela não disse isso, gente, ela não gostou do meu não, ela ficou chateada comigo, ela era uma parceira de trabalho, ela saiu na época do meu salão, mas eu fiquei bem, porque eu pensei, menos uma para agradar a Jesus. Eu não dava conta mais. Se Jesus, gente, sendo Deus e bom como Ele é, Ele não agradou essa pessoa, eu estava morta, estava cansada. E de lá até hoje, eu venho trabalhando, me disciplinando e me dando o direito de dizer não. Não às vezes para o marido, não às vezes para o filho, não às vezes para o irmão, não às vezes para o amigo. Não. Gente, dizer não é saudável. Dizer sim leva a gente para esses relacionamentos adoecidos como a mulher samaritana. Aí vem um, leva um pouco, vem outro, leva um pouco. Quando você se descobre, você está vazia, sem nada. Irmãs, eu não sei se essa palavra ministrou o seu coração, trouxe alguma verdade. Se você é como Esther, uma mulher que sabe da sua razão para existir, se você é como Esther, que está no centro da vontade de Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Mas se você, assim como eu, ao se expor essa palavra, percebeu que tem algum marido aí, eu te convido em nome de Jesus a trazer o seu marido para Jesus. E trazer aqui não implica em levantar e vir aqui não, tá bom? A não ser que você sinta, eu quero levantar. Porque para algumas pessoas, que é o meu caso, fazer esse ato profético, levantar, é como uma ação que manda um comando para o sistema, para o mundo espiritual, e tudo isso responde. Mas eu sei que se expor é difícil. Mas lembra que a mulher samaritana precisou dizer, eu não tenho marido, sim. Ela precisou verbalizar que ela não tinha em quem confiar. Que, na verdade, a vida dela estava sendo um fiasco, um fracasso até ali. E eu convido você a verbalizar. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos e verbaliza aí para o Senhor. Verbaliza aí para o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou ser breve, porque a hora não espera por ninguém. Mas eu estou aqui para agradecer às irmãs, as minhas irmãs do círculo de oração dessa igreja. Porque, como todos sabem, dia 8 de dezembro, né, veio o dia do aniversário de Verinha. Eu falei, nem mandei parabéns para a Verinha, eu estava no hospital. E dia 8 de dezembro, meu esposo teve um acidente com abelhas. E foi difícil, porque ele estava trabalhando sozinho, sem ninguém para socorrer. Mas Jesus prepara tudo, porque Deus é bom. Amém. E nesse dia, um dia antes, o Senhor tinha falado fortemente no meu coração. Ele sai, e todas as vezes que ele sai, eu fico no portão de mão levantada até ele fazer a curva. Fico, Senhor, guarda, livra, porque é um serviço difícil. E nesse dia ele saiu, quando ele saiu, eu levantei a mão, o Senhor falou no meu coração, você vai encontrar ele no hospital. Falei, Jesus, gelei, comecei a suar. Falei, Jesus, eu não posso, vou encontrar meu esposo no hospital, como assim? Mas eu falei, guarda ele. E no dia seguinte, quando aconteceu esse acidente, o rapaz chegou até a minha porta, eu estava na pia, e o Senhor falou novamente no meu coração, ora pelo Manuel. Eu saí correndo e fui debaixo do meu pé de acerola, onde é o lugar onde eu oro. Ali às madrugadas, meu pé de acerola é o lugar onde eu vou encontrar com o Senhor. E eu orei. E orei. Na minha cabeça ele estava na pedreira. Na minha cabeça ele estava trabalhando na pedreira. Mas quando o Senhor me mandou orar, eu saí sentindo mimoso, com a mão estendida aqui. E comecei a clamar e comecei a tremer. Tremer e chorar. Pedir a Deus, tem misericórdia, guarda meu esposo. Porque Deus já tinha falado que eu ia encontrar com ele no hospital. Deus já tinha falado. E sim, assim eu fui. Cheguei naquele hospital, irmãs. Eu encontrei o Manuel. Todo picado. Os bombeiros que foram socorrer meu esposo foram para tirar ele morto de dentro da água. Ele estava... No lugar que ele estava tinha água, geralmente o lugar que ele trabalha não tem água, não tem casa vizinha, porque ele trabalha em fazenda, lugar aberto, era em terra. E nesse dia, ele tinha uma casa a 200 metros, diz ele, e tinha um tanque de peixe. E ele começou a correr, e as abelhas foi um enxame, tomaram conta do corpo dele. Então, naquele dia, o Senhor não livrou ele das abelhas, mas livrou ele da morte. O Manuel ficou, segundo os bombeiros, 300 picadas de abelha. Segundo os médicos, 500. Ele ficou 7 dias na UTI. A luta dos médicos era para que as células mortas, que as abelhas, quando atacam, eles dizem que morrem todas as células dos músculos, não descesse para os rins, porque os rins iam parar. Esse é o testemunho dele, é ele que tinha que contar, mas eu estou contando o meu, que foi o que eu ouvi dos médicos. Então, eles lutaram 7 dias com meu esposo na UTI. Mas o Manuel não perdeu a consciência. A única coisa que ele teve foi um vômito aqui no hospital. Ele não ficou inconsciente, não desmaiou, em nem um segundo. Mas os médicos, mesmo assim, não tiraram ele da UTI por causa que ele corria o risco de rins pararem. Então, eu quero aqui agradecer as irmãs que oraram comigo. A Francisquinha, minha irmã, Deus seja louvado pela tua vida. Francisquinha que fez a ponte entre eu e as irmãs. Tayuri que pediu, que lançou o primeiro pedido no grupo. Obrigada, Tayuri. Deus abençoe você, minha amada. Então, eu quero agradecer a vocês pelo cuidado que tiveram com a irmã Maria. Muitas das irmãs me mandaram mensagem. Irmã Maria, eu respondi lá do hospital. Irmãs, eu passei coisa ruim, coisa ruim, terrível. É o sentimento de viuvez. É horrível o sentimento de viuvez. Eu ficava naquela minha casa, tem uma noite, Cris, tem uma noite que eu levantei, fiquei na porta do meu quarto e eu olhava na minha casa assim, todinho aquele mundo de casa. E eu fiquei, Jesus, eu vou ficar sozinha aqui, não posso perder o Manuel. Traga meu marido de volta, Jesus.
Traz o meu esposo de volta. Eu preciso do meu esposo. Jesus, eu preciso do Manuel comigo. Eu preciso do Manuel para mais um tempo, me dar mais um tempo de vida com o Manuel. Eu preciso do Manuel para pagar minhas contas, Jesus. Eu falava isso. Eu preciso, tem uma hora que eu me senti tão assim, que eu falei, Jesus, eu preciso do Manuel para pagar minhas contas. Porque foi o único momento que eu relaxei. Quando eu orei ao Senhor, eu relaxei. Eu falei, eu preciso dele para pagar a conta também, Senhor. Guarda minha esposa. Então, irmãs, muito obrigada. O Senhor não livrou ele das abelhas, mas livrou ele da morte. Os irmãos foram fiéis. Obrigada. Eu falava para as irmãs, aprenda a orar de madrugada. Porque quem busca o Senhor de madrugada encontra. E Deus me visitou nessa madrugada, deu vitória ao meu esposo. E graças a Deus pela vida de vocês. Que Deus seja louvado. Amém. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus, né? Como é bom a gente ouvir os testemunhos, porque eles nos edificam. Louvado seja Deus pela vida do irmão Manuel e da irmã Maria José. Glória a Deus. Irmãs, agora nesse momento eu vou chamar a Cris e a Camille. Elas vão fazer a parte final aqui dos sorteios. É algo muito de Deus. Eu reservei isso para trazer aqui hoje. Irmãs, eu quero pedir para vocês, em nome de Jesus, invistam nos seus filhos em oração, nos seus amigos, naquelas pessoas, no seu esposo, na sua mãe, no seu pai. Invistam neles em oração, porque às vezes Deus coloca uma pessoa no coração da gente, coloca alguém para orar, e a gente só pensa na pessoa e passa. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar para vocês que ano passado eu era professora do Ministério Infantil, do culto infantil, de alunos de crianças de 4 a 6 anos. E eu tinha o hábito de falar para as crianças assim: eu quero saber se vocês estão orando em casa. Eu oro, não sei o quê. Então, no final eu falava: alguém tem um pedido de oração? Aí eles falavam assim: ora pelo cachorro meu, ora por não sei o quê. Aí teve uma criança que falou assim para mim: ora pela minha mãe. Aí eu falei: pela sua mãe? Mas ela está doente? Ele falou: não, eu quero ver minha mãe aqui na igreja. Irmãs, quando a gente se dispõe a servir e a gente acha, nossa, eu vou lá ensinar a palavra para as crianças, elas ensinam tanto, eu acredito que até muito mais para a gente. E a gente precisa estudar para trazer, e eles falam umas coisas assim de Deus. E aí eu falei para ele assim: tá bom, vou orar pela sua mãe. Eu conheço a mãe, ela é conhecedora da palavra, né? Mas ela, não vou citar nomes, porque ela está aqui. E eu falei para ele assim no final: meu filho, a partir de hoje, todos os dias eu vou orar pela sua mãe. Eu quero ver ela aqui dentro da igreja, servindo, assim como ela já esteve. E aí teve não posso falar muito, porque senão, né, teve um acampus lá de jovens, e eu vi essa mãe na foto. Na hora eu ajoelhei e falei: Senhor, obrigada. Obrigada. E naquele momento eu falei: Deus, o Senhor ouviu aquela criança. E eu agradeci tanto a Deus. E o dia que eu vi ela, eu
nasceu, ela nem sabe dessa história. Gente, invistam nos seus filhos em oração. Amém? Amém. E saibam que eles estão olhando para vocês. Vocês são exemplos dentro da casa de vocês. Amém? Amém. Agora vamos para a parte boa. Todo mundo